Olá pessoal, meu nome é Douglas Valverde, eu sou CEO da Tech Trials e eu vou apresentar para vocês agora o treinamento da plataforma de oncologia da Tech Trials, que se chama TT Onco Market Explorer. Essa plataforma ela pode ser carregada com qualquer tipo de mercado de oncologia, e essa plataforma ela traz centenas de bases de dados que são capturadas e disponíveis publicamente no Brasil. Basicamente, nessa plataforma, nós temos bases ambulatoriais do SUS, do CIA-SUS, Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Dentro das bases do CIA-SUS, a gente tem bases de procedimentos ambulatoriais, uso de medicamentos e esquemas de tratamento quimioterápico e hormonioterapias. A gente tem bases de radioterapias, bases de outros tipos de procedimento. Também a gente tem as bases do sistema hospitalar do SUS, as bases do SIH-SUS. A gente tem também as bases da ANS, que são as bases da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essas bases trazem informações robustas do sistema de saúde privado, porém elas são menos granulares. A gente tem muita informação, mas com baixa granularidade. E a gente tem também aqui dentro as informações de hospitalizações em hospitais privados para pacientes do mundo privado, ou seja, pacientes pagos por plano de saúde. Além disso, aqui dentro também nós temos a plataforma, os dados da plataforma do RHC, do Registro Hospitalar de Câncer Brasileiro, que é trabalhado pelo INCA. Tá? Então agora nós vamos começar a navegar nessa plataforma. A nossa plataforma ela é feita dentro da plataforma da Microsoft. Nós somos parceiros da Microsoft e essa plataforma usa a tecnologia do Power BI, né? Então, quando os dados, depois de trabalhados, eles vêm aqui para dentro, eles entram dentro do Power BI e o nosso cliente acessa a plataforma online dentro do Power BI na web, na nuvem da Microsoft, tá bom? Então, aqui dentro a gente vê o período desse produto. Então aqui a gente tem dados do início de 2008 até o mês atual. O último mês que a gente tem agora é o mês de junho, porque a nossa plataforma tem um delay de 45 dias. Então nós estamos agora em agosto e a gente tem o dado de junho, ou seja, com 45 dias de atraso. Tá? Então, conforme o tempo avança, os dados são atualizados todos os meses de maneira dinâmica. Aqui nessa tabelinha, a gente vê todos os CIDs que estão dentro desse produto. Então, nesse caso é o câncer de fígado, então todos os C22, né, que estão dentro aqui do câncer de fígado. Se a gente quiser abrir, aqui tem esses botõezinhos brancos, né, toda a tabela do Power BI tem esses botõezinhos. Se a gente quiser entrar no modo de foco, a gente clica aqui e vai para a tela cheia desse relatório. Às vezes ela não cabe toda aqui, você vê na tela cheia, tá bom? Se você quiser exportar isso por um Excel, assim como qualquer outra tabela aqui dentro do Power BI, você pode clicar nesses 3 pontinhos aqui que diz mais opções, e aqui você vai exportar dados, e no exportar dados você pode então selecionar arquivo XLS ou CSV, e se você clicar no XLS exportar, ele vai exportar para uma tabela de Excel. Tá bom? A tabela que você selecionou aqui na plataforma. Bom, então aqui a gente tem todas essas abinhas. A gente sugere, quando abrir a primeira vez o Power BI, clicar aqui para ficar habilitada essa nova aparência. A diferença da nova aparência é que as abinhas aparecem aqui na esquerda e não aqui embaixo no produto. Tá? As abinhas na esquerda facilitam a navegação. Então, aqui na primeira aba, a gente já verifica os atendimentos ambulatoriais mais quimioterapia. Então é um combinado de pacientes únicos fazendo atendimentos ambulatoriais ou quimioterapia. E aí a gente tem filtros aqui. Eu posso ver o filtro dos CIDs para todos os tipos. Quero ver angiosarcoma do fígado só. Então filtro aqui o angiosarcoma. Quero ver, sei lá,
hepatoblastoma só. Então vejo aqui só hepatoblastoma, tá? Então posso fazer filtros. Tenho filtro por faixa etária, tenho filtro para região, então quero ver só a região sul. Aparecem só os estados da região sul, né? Então posso fazer esses filtros como eu quiser, ou abrir aqui e ver estado por estado, só o Paraná, por exemplo, né? Então a gente pode fazer esses filtros aqui. Nessa borrachinha a gente apaga o que a gente selecionou no filtro, tá? E aqui é a linha de tempo, então posso ver só os dados de 2017 para frente, posso ver só os dados de 2008 a 2012, por exemplo, né? Então a gente pode brincar com esse período aqui de maneira bem tranquila. Aqui a gente pode ir clicando nos itens e a gente pode verificar como eles vão se modificando aqui no gráfico. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão da direita aqui, a gente já vai para o mecanismo de Drill Through. Se você quiser, você escolhe aqui Drill Through, detalhamento do CID. Então eu cliquei no carcinoma de vias biliares intrahepáticas, e aí eu clicando no detalhamento desse CID, ele traz aqui a tradução para o inglês, e a gente clicando aqui, a gente vai para o mecanismo de clusterização e linkage com o PubMed, onde ele traz os 100 mais novos e relevantes artigos científicos, todos clusterizados já. Então eu vejo aqui os clusters de palavras e eu consigo ver cada um desses artigos científicos aqui, né? Então se eu clicar no artigo aqui, posso clicar no artigo e ir para o PubMed e ver esse artigo aqui, o detalhamento desse artigo, tá bom? E aí obviamente eu posso clicar com o botão da direita e ir voltando essas telas que eu vi aqui, esses clusters de palavras que ele reconheceu quando a gente fez o linkage para essa tela aqui, tá bom? Então a gente pode voltar aqui para a nossa plataforma, clico nessa setinha para voltar aqui em cima e eu volto para a página anterior, tá? Então aqui também a gente pode ver coisas interessantes, que eu posso pegar também aqui num lugar onde eu tive um pico e verificar se eu consigo, se a plataforma, através do sistema de inteligência artificial dela, eu posso ver se ela consegue eventualmente explicar esse aumento desse mês, né, onde eu vi um pico. E aí se ela achar dados suficientes, ela vai explicar. Nesse caso aqui ela não encontrou, mas se ela encontrasse a explicação, ela ia dar algumas possíveis explicações aqui para vocês, tá bom? Então isso é bem interessante, o mecanismo de machine learning aqui que a plataforma tem, de inteligência artificial. Aqui na próxima abinha, a gente clicou na próxima abinha, a gente já vê um overview de procedimentos ambulatoriais ao longo do tempo. Então eu tenho os mesmos filtros aqui em cima, eu consigo ver aqui, ordenar do jeito que eu quiser, então posso ordenar por número de pacientes, ou por número de procedimento, ou por valor aprovado, né? Então, ordenando aqui pelo número de procedimentos, eu vejo que o principal procedimento feito é tomografia computadorizada de abdômen superior, depois ressonância magnética e assim por diante. A gente vê todos os outros procedimentos aqui. Então quando eu clico aqui, eu consigo ver nos gráficos como é que esses procedimentos eles se modificaram ao longo do tempo, tá bom? E aí eu posso ir brincando com esses filtros e analisar do jeito que eu quiser. Aqui na análise preditiva, a gente já pode ver então uma análise preditiva de procedimentos ambulatoriais com os mesmos filtros ali em cima. E nessa análise preditiva eu consigo, então, se eu quiser ir no modo de foco, eu consigo abrir este gráfico e ver como é que a análise preditiva diz para mim que vão ficar os próximos meses com relação aos esses procedimentos ambulatoriais, tá bom? Então, a gente consegue visualizar isso, né, tanto para pacientes masculinos quanto para pacientes femininos. E eu consigo ver como é que essa análise preditiva se modifica através das seleções que eu faço aqui, por exemplo, por tipo de atividade profissional que a gente vê trabalhando aqui, né? Então isso é bem interessante. Eu posso ver por CID, então posso ver, por exemplo, como é que o hepatoblastoma está se comportando ao longo do tempo, ou como o angiosarcoma está se comportando ao longo do tempo, né? Ou, por exemplo, esse carcinoma de vias biliares, como é que ele está se comportando. Eu vejo que ele tem um aumento mais proeminente do que o total dos cânceres, né, de fígado. Então também posso filtrar por faixas etárias. Será que nessa faixa etária mais jovem ele está aumentando? Está aumentando mais no sexo masculino do que no sexo feminino. A linha de tendência muda aqui,
né? Em pacientes mais idosos, como é que tá? Tá caindo, né? Então a gente vê coisas interessantes aqui, tá bom? Na próxima abinha, a gente consegue ver então a volumetria de pacientes fazendo quimioterapia. É uma análise preditiva de pacientes fazendo quimioterapia. Então eu consigo ver aqui como é que estão os pacientes fazendo quimioterapia. Se eu clicar no estadiamento 4, eu consigo visualizar então pacientes que estão em estadiamento 4 fazendo quimioterapia, estadiamento 3, estadiamento 2, 1 e verificar esses avanços de pacientes fazendo quimioterapia ao longo do tempo. A gente pode ver aqui de forma interessante que houve uma queda, né, nos últimos meses, provavelmente é devido à pandemia. A gente vê uma queda importante, isso aqui é ruim, mas a gente está visualizando isso, né? Isso a gente tem visto em outros tipos de câncer também. Na próxima abinha, a gente já pode ver, então, os tipos de quimioterapia utilizados, né? Então, as quimioterapias que estão aqui, como doxorubicina, sorafenib e por aí vai, né? Então, por tipo de quimioterapia, a gente pode ver quais são elas aqui, né? E ver como elas se comportam aqui nessas tabelas, tá bom? E também consigo ver aqui profissionais relacionados com esses pacientes fazendo quimioterapia, tá? Então, quando eu vejo um cirurgião aqui, por exemplo, esse Paulo Hermann, né, cirurgião do aparelho digestivo, em qualquer um desses profissionais, eu posso clicar com o botão da direita do mouse, ir para o Drill Through e ver um detalhamento desse profissional. Então, se eu clicar aqui no detalhamento do profissional, eu vou ver esse profissional aonde ele atuou ao longo do tempo e onde ele atua hoje. Então, ele está atuando hoje, atualmente, né, até 2020, como médico do cirurgião do aparelho digestivo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Então a gente consegue ver também aí o número de pacientes únicos, né, desse profissional, quantidade de procedimentos, média de idade dos pacientes e os detalhes da instituição aqui, tá? Então a gente consegue ver também radioterapias, mesma mecânica das quimioterapias. A gente consegue ver aqui aonde os pacientes estão fazendo tratamentos de quimioterapia. Então tem 7.600 pacientes fazendo quimioterapia nesse período de tempo. E se eu clicar aqui no HC, eu vejo aonde esses pacientes estão fazendo quimioterapia. E de maneira inversa também, se eu clicar aqui, por exemplo, no Instituto do Câncer de São Paulo, no ICESP, eu consigo ver desses 744 pacientes fazendo quimioterapia, aonde esses 744, né, dos que eu consigo capturar, aonde eles passaram em estabelecimentos com procedimentos ambulatoriais. Então consigo ver de maneira invertida, de um lado para o outro e do outro lado para o um, tá bom? Se eu quiser ver só pacientes do estadiamento 4, por exemplo, eu filtro, e aí tenho só pacientes do estadiamento 4. Então todos os filtros aqui funcionando direitinho, tá bom? Nas próximas 3 abinhas, a gente tem uma parte chamada de RWE Insights. Essa parte de RWE Insights é onde a gente verifica os cruzamentos mais robustos que a gente tem aqui na plataforma. Nenhuma outra empresa hoje no Brasil tem esse tipo de tecnologia, onde a gente consegue ver time to treatment, média de sobrevida para os pacientes que tiveram desfecho de óbito, média de sobrevida para todos os pacientes, considerando os que tiveram óbito e os que não tiveram óbito também capturados na plataforma. Então, a gente consegue verificar aqui as sobrevidas diminuindo, porque obviamente conforme, né, os pacientes são diagnosticados nos anos mais recentes, a sobrevida deles vai diminuindo, porque aqui a gente vê, não deu tempo, né? Então quando a gente vê paciente aqui de sobrevida todos que tem uma sobrevida menor, aqui ao redor de 1000 dias do ano de 2017, é porque a gente não teve tempo de 2017 até hoje para que a sobrevida aumentasse. Então, obviamente, quando a gente pega pacientes que tiveram diagnóstico mais antigo, a gente vê sobrevidas maiores e, obviamente, a média de sobrevida aqui, né, ela aumenta porque são pacientes com diagnóstico lá para trás. E aí, quando a gente vê pacientes mais recentes, né, a gente vê médias de sobrevida menores, tá? Porque a gente tem menos tempo do diagnóstico até a data atual, tá bom? E aí, então, de maneira muito curiosa, a gente consegue visualizar, então,
para cada instituição, número de pacientes únicos, média de time to treatment, média de sobrevida para os que tiveram óbito e a média de sobrevida de todos. Então eu consigo clicar aqui também e ver como é que foi a evolução dos esquemas de tratamento para cada uma dessas instituições. Então a gente consegue ver em cada instituição como é que evoluíram esses esquemas de tratamento, tá bom? E as bolinhas maiores são os maiores volumes de pacientes que a gente tem. Bolinha menor, menor quantidade de paciente, tá bom? E aqui a gente vê coisas muito curiosas. Por exemplo, a gente vê institutos que têm médias de time to treatment mais longa, maior, né, número de dias para iniciar o tratamento, e outras instituições que a gente vê time to treatment mais curtinho, ou seja, demora menos para iniciar o tratamento, tá bom? As médias de sobrevida dos mortos também variando entre as instituições e médias de sobrevida de todos. E aí você pode fazer vários filtros. Quero ver isso só para pacientes de faixa etária mais jovem, né? E entender como é que isso está para faixas etárias distintas, para determinadas regiões. Quero ver isso só na região sul, né? Ou só na região norte. Então a gente vê coisas bem curiosas, diferenças de sobrevida importantes entre as regiões, né? Então isso é muito interessante da gente trabalhar e analisar esses dados. Aqui na próxima abinha, RWE a gente vê filtrado por região também. Você pode fazer filtros por região e ver o que está acontecendo em cada região, mas a gente tem um Analytics que mostra para a gente insights do que está acontecendo com as médias de hospitalização para os tipos de esquemas de tratamento e as médias de sobrevida pelos esquemas de tratamento também. Então, os esquemas de tratamento que dão maiores padrões de sobrevida e os esquemas de tratamento que dão os maiores quantidades de internação, tá bom? Então, obviamente aqui, se a gente escolher, por exemplo, um estabelecimento, se eu escolher o AC Camargo, eu vejo, né, das quimioterapias, né, dos sistemas de tratamento usados no AC Camargo, os que dão maiores quantidades de internação e os que dão melhores padrões de sobrevida, e eu posso ver isso para qualquer instituição. Então posso ver lá, por exemplo, para o Hospital de Barretos, né, e verificar para cada instituição como é que estão se comportando, né, o uso desses esquemas quimioterápicos e as médias de hospitalização e médias de sobrevida dos que tiveram desfecho de óbito. E eu posso analisar também combinações de instituição. Então é só segurar a tecla Ctrl pressionada que eu consigo selecionar mais de uma instituição aqui. Também posso verificar isso para filtrar por esquema quimioterápico ou por estadiamento inicial, né, e vários outros filtros de CID, de faixa etária, como eu quiser, ou num determinado período de tempo mais curto também, né, mais recente. Você pode fazer várias brincadeiras aqui e analisando. Na página de Patient Journey, a gente tem a jornada de todos os pacientes. Então eu posso pegar, por exemplo, pacientes do AC Camargo e verificar toda a jornada destes pacientes aqui do AC Camargo. Então eu pego um determinado paciente e eu consigo ver ao longo do tempo tudo o que aconteceu com esse paciente. Começou com 67 anos, foi para 68, o estadiamento dele era 4, ele usou esse esquema quimioterápico, depois ele foi para FOLFOX, depois para FOLFIRI e assim vai, né? Então a gente consegue ver como é que evoluiu o tratamento e as condições de cada um dos pacientes, com time to treatment, número de hospitalizações e tudo mais, tá bom? Aqui a gente tem Key Influencers, ou seja, eu posso pegar, por exemplo, um determinado esquema de quimioterapia, de tratamento, e verificar com Machine Learning, né, o que a plataforma acha. Então, nesse caso, para o sorafenib, a plataforma achou que, por algum motivo, quando o estabelecimento é o Hospital Heliópolis, Unidade Assistencial 1, SP, a probabilidade do esquema quimioterápico utilizado ser sorafenib aumenta em 2,64 vezes em relação à média do uso do sorafenib, né, em outros hospitais. Tá bom? Então, por algum motivo, o Heliópolis tem uma tendência de usar esse sorafenib. E aí a gente consegue ver outras coisas aqui também.
Quando o estadiamento 0 também tem um maior uso, o linfonodo negativo também. Então ele acha coisas que a gente não conseguiria ver a olho nu, olhando a base de uma outra maneira, então só com machine learning e redes neurais que a gente consegue ver isso daqui. Isso é muito interessante. A mesma coisa a gente tem para outcomes de vivo ou falecido, a mesma coisa a gente tem para análise de o que influencia a média de sobrevida aumentar ou diminuir, por exemplo, né? Então, se ele achar alguma coisa aqui, ele vai apresentar. Por algum motivo, ele entendeu que quando o esquema quimioterápico é full vestranto, a gente tem a média de sobrevida de mortos, ela diminui 244 dias, tá? E aí a gente vê os outros esquemas quimioterápicos aqui, o que acontecem também, né? Então, por algum motivo, ele está entendendo isso daqui. E no próximo abinho a gente tem os principais tratamentos, né, no nível hospitalar. Aqui a gente já entra para a parte hospitalar pura, onde a gente vê então quimioembolizações do carcinoma hepático, né, número de hospitalizações, né, valor total das hospitalizações onde tem quimioembolizações. Aqui a gente tem também o número de hospitalizações que tem quimioembolização. Então, se a gente pegar a quimioembolização, eu vou ver que eu tive 9.572 internações, com média de permanência de 3,22 dias. Por algum motivo aqui, nesse Hospital de Clínicas do Rio Grande do Sul, a média é bem maior, não sei exatamente porquê. E a gente vê, então, média de valor por internação, número de mortes, morte por internação em percentual, tá bom? Aqui a gente consegue visualizar vários cruzamentos interessantes. Na próxima abinha a gente vê questão de valores, né, gastos, né, por hospitalizações com esses procedimentos e médias de permanência e média de valor por internação. A gente consegue ver dispersão, então eu consigo ver, por exemplo, uma determinada diferença nos gráficos de dispersão entre a região sudeste e a região norte. Posso abrir cada um desses gráficos para tentar analisar de alguma maneira essas informações e posso fazer filtros aqui olhando outras regiões e comparar cidades, estados, entre estado com estado e ver o que está acontecendo aqui, ver se a gente acha alguma coisa curiosa para analisar. Aqui também a gente vê performance por município, né, em estabelecimentos, então eu posso filtrar aqui por regiões, né, e verificar então os dados de uma determinada região e os hospitais daquela região, tá bom? Aqui a gente consegue também verificar a parte da ANS, então a gente tem aqui quantidade de hospitalizações por porte de operadora, quantidade de hospitalizações por ano, a gente vê que 2018 caiu, né? A gente vê aqui alguma coisa de valor. Na próxima abinha a gente vê os principais procedimentos aqui, tá bom? Relacionados a esses valores aqui, né? Então, os tipos de procedimento e a média de valor gasto. A gente vê várias informações interessantes divididas por CID, por região, tá bom? A gente pode ver informações interessantes da ANS, de pacientes privados. Na próxima abinha, a gente consegue ver então pacientes de hospitais privados, então eu vejo aqui Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, C. Camargo, Einstein, e eu vejo mais de 17 mil internações relacionadas aos pacientes do mundo privado. Então eu consigo ver quem é a fonte pagadora, por exemplo, se eu quiser filtrar só particular pessoa jurídica ou particular pessoa física ou plano privado, né? Então a gente consegue filtrar e ver desfechos. Então, por exemplo, se eu selecionar BP, eu vejo que eu tive 80% de alta melhorado, né? Se eu selecionar aqui o Sírio-Libanês, eu tive 86,53% de alta melhorado, né? E consigo fazer análises curiosas e verificar aqui, por exemplo, um ranking de hospitais que tem do maior para o menor percentual de morte por internação, tá bom? A gente forma um rankingzinho aqui interessante. Na próxima abinha, a gente consegue verificar, então, os dados do RHC-INCA, onde a gente pode ver os pacientes por origem. Então eu posso ver pacientes não SUS, né,
que tem uma média de overall survival de 210 dias, enquanto o paciente SUS tem uma média de 169, então são variações importantes que a gente já consegue ver, e eu consigo ver então número de pacientes únicos aqui por instituição, média de overall survival para os pacientes dessas instituições e média de time to treatment baseado na plataforma e na base de dados do RHC Inca. Tá? Então são mais de 250 hospitais aqui que fazem parte do RHC Inca e que reportam para o RHC Inca também. Então a gente consegue ver, e isso aqui é uma forma interessante da gente ver, por exemplo, morfologia celular. No RHC Inca a gente tem, por exemplo, adenocarcinoma, qual que é a média de overall survival, carcinoma hepatocelular, a média, colangiocarcinoma, né? Então qual é a média de overall survival, e a gente pode então entender essas morfologias celulares, o que varia com essas diferentes morfologias celulares aqui. Isso é bem interessante. Na próxima página é um outro tipo de visualização do INCA, com informações por base diagnóstica ou tratamento inicial. Então eu posso ver, por exemplo, clicar nos tratamentos iniciais. Então, se eu clicar no cirurgia, qual é a média de overall survival para quem fez cirurgia? 270. Para quem fez quimioterapia, né? Então a gente pode verificar dados distintos aqui, né? Para pacientes, ele não está filtrando, mas a gente, né? Ele vai filtrar. Então a gente pode clicar aqui e verificar pelo tratamento inicial qual é a média de overall survival ou a média de time to treatment também, tá bom? Na próxima BIM a gente vê o Key Influencers, ou seja, Machine Learning com rede neural, verificando quais são os influenciadores de overall survival aqui. Então, baseado no RHC, tá bom? Baseado no registro hospitalar de câncer. Então aqui a gente consegue verificar o que diminui. Quando o primeiro tratamento é nenhum, a gente diminui o overall survival em 197 dias em média. Quando o estado é Paraíba, também a gente diminui 136 dias em média. Aqui a gente está vendo que estar na Paraíba, no Maranhão, né, e nesses estados é pior, né, estatisticamente, em diminuição do overall survival do que ter estadiamento 4. Estadiamento 4, por algum motivo, comparado com os outros estadiamentos, ele diminui a overall survival em 66 dias, em relação à média dos outros estadiamentos. Então existem análises curiosas que a gente pode ver aqui, tá bom? Então era isso que eu queria passar como treinamento inicial, e obviamente a nossa equipe, eu, Douglas Valverde, e a Tech Trials está à disposição para ajudar vocês com relação às análises e entender os dados que a gente tem aqui na plataforma de oncologia. E se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, estamos à sua disposição. Um abraço a todos e espero que tenham aproveitado esse treinamento. Um abraço.